Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de comunicação, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos voltados para o fortalecimento das nossas lutas por justiça e por equidade. Por falar em lutas por justiça e equidade, estamos retomando hoje um dos nossos diálogos sobre a questão do SUS. Hoje, trazemos País das Desigualdades, terceirização do SUS, política de saúde antirracista e relações de trabalho. Para quem perdeu o primeiro diálogo, depois eu compartilho com vocês aí o link, que vale muito a pena assistir. Nós estamos trazendo uma série organizada aí por um grupo muito competente, a professora Maria Inês Barbosa, Luiz Antônio Nolasco, a Alva Almeida, que estão a Cota Mulangi, que estão à frente desse processo de organização desses diálogos tão necessários nesse tempo que nós estamos vivendo. E hoje, bom, já vou trazer aqui para a sala nossos convidados de hoje, né, gente? Depois eu sigo aqui conversando com vocês. Já já apresento para vocês aquela apresentação resumidíssima sobre a Alva Almeida, o Luiz Nolasco e a Márcia Teixeira. Antes, deixa cumprimentar as pessoas que chegaram aí primeiro. A Maria Carmo passou aí mais cedo, por volta das 4h40, e deixou o recadinho dela. Gente, é muita generosidade. Vocês passarem antes, deixar o recadinho, isso nos fortalece diante do algoritmo, isso dá indicativo para o algoritmo de que a pauta tem relevância, e vocês tiram esse tempinho para vir aqui, deixar um cumprimento, um comentário, eu só posso agradecer. Olha, só para lembrar vocês, nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Qualquer um dos dois que você tiver, já deixa seu like, tá? Por favor, esse dedinho para cima aí, faz seu comentário, diga de onde você está nos acompanhando. Tudo isso vai nos fazendo impulsionar o algoritmo, que normalmente não dá muita visibilidade para as nossas pautas. Então, nós contamos com vocês. Pega o link aí, dissemina geral, avisa as pessoas que nós estamos ao vivo, fala da relevância dessa pauta de hoje, desse tema de hoje, e vamos arrastar geral para nos acompanhar aqui. Rosiane Correia também passou mais cedo, passou antes das 19 horas, Rosiane, ansiosa para o início. O Paulo, da PSSA Mercantil e Associados, está aí também nos acompanhando. Lindalva de Jesus, Cida Santos, deixa ver, professor Carlos Teixeira, sumidíssimo professor Carlos Teixeira, estava sentindo sua falta, que bom que você está aí, dizendo saudações afronauta, vamos à transmissão. Monique Rodrigues, professor Carlos Teixeira dizendo, olha, o like já está dado e o link já está divulgado. Muito obrigada, professor. É isso, minha gente, vamos lá, dando like, comentando, disseminando o link e arrastando geral para cá. Evandro Aires, estou muito feliz de ter encontrado vocês aqui no YouTube, onde eu estava, só conheci este canal maravilhoso essa semana. Você conheceu há tempo, meu amigo, porque o acervo do canal está todo aí à sua disposição para você maratonar, assistir, compartilhar, promover discussões com as pessoas conhecidas. Muito obrigada por estar aí conosco e seja bem-vindo. A Rosiane dizendo, Maria Inês é uma deusa. Por falar nisso, gente, Maria Inês não estará aqui conosco hoje, porque a saúde está um pouquinho debilitada. Ela ligou ainda agora há pouco para mim, a voz extremamente congestionada, um pouco febril, então ela não pode assistir hoje conosco, nem estar na sala hoje, até me disse, eu vou assistir depois. Melhoras, viu, minha irmã? Que você fique bem logo, você é importante e preciosa para nós, por gentileza. O Evandro Aires é de Sorocaba, nos acompanhando de Sorocaba. E a Flávia, boa noite, saudações tradicionais do Rio Grande do Sul. Sua bênção, minha mãe, que bom que está aí conosco de novo.
Irailda Leandro de Carvalho, quilombola do Mundo Novo, em Buíque, Pernambuco. Sônia Maciel, sempre aqui conosco, das nossas afronautas fidelíssimas, que sempre acompanham a gente aqui no canal. Muito obrigada, Sônia. Muito bem, minha gente, enquanto vocês vão aí compartilhando o link, avisando que estamos ao vivo e chamando as pessoas, eu vou fazer aquela apresentação resumida, porque são pessoas com uma trajetória tão grande que nós levaríamos horas para fazer a apresentação completa. Então, é a chamada mini bio, né? A Alva Helena de Almeida, mulher preta, ativista em defesa irrestrita do SUS público de qualidade e sem racismo. Nosso sonho, né, minha irmã? Idealizadora da Articulação Nacional de Enfermagem Negra, a ANEM, presidenta da Soweto Organização Negra, servidora pública aposentada, bacharel em enfermagem e obstetrícia, licenciada em enfermagem, mestre em saúde pública e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Acumulou experiência na educação profissional e permanente do quadro de profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A Márcia Teixeira, socióloga, com mestrado e doutorado em saúde pública e professora e pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Fiocruz. O Luiz Antônio Nolasco, enfermeiro de saúde pública, mestre em planejamento pela Fiocruz, foi gestor municipal do Sul, subsecretário adjunto de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, diretor de programas da Subsecretaria de Planejamento na CEPIR-PR, que é a antiga CEPI, Presidência da República, da Presidência da República, que hoje é o Ministério da Igualdade Racial, MIR, atualmente especialista em regulação da ANS. Muito bem, feitas as apresentações, deixa eu ver o pessoal que está chegando aí. Quanto mais vocês compartilham, mais as pessoas vão percebendo que nós estamos ao vivo. Esse seria o papel do algoritmo, né, gente? Avisar, olha, está ao vivo. Mas como ele não avisa, porque nossas pautas para esses algoritmos não são pautas relevantes, quem avisa é vocês, tá? Porque relevante vocês sabem que são. Então, Mari Noeli chegando aí, boa noite, afronautas. O pessoal vai chegando, quem chega depois não tem problema, fica gravado, fica à disposição e pode assistir depois. Muito bem, Alva, eu já vou passar a palavra para você. Seja muito bem-vinda ao Pensar Africanamente. Muito obrigada mais uma vez por essa articulação que vocês estão fazendo. É um prazer ter vocês conosco. Por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, Silvani. Boa noite a todos e todas as pessoas presentes, aos colegas aí de bancada. Um abraço para Maria Inês Barbosa, que desenhou conosco, né, essa série de encontros. Espero que se recupere. E também um abraço para Maria do Carmo Salles Monteiro, uma amiga que me conduziu aí na carreira profissional. Eu costumo dizer em alguns ambientes que eu sou uma representante de uma categoria em extinção, né, no SUS brasileiro, né, no sistema de saúde brasileiro. Então, eu sou uma servidora pública concursada da década de 90 e fui convidada pela Maria do Carmo Salles Monteiro e demais colegas que estavam na gestão do Centro de Formação e Desenvolvimento dos Trabalhadores de Saúde a compor a equipe desse centro de formação no governo da Luísa Erundina. Então, essa gestão ocorreu de 1989 a 1992 e começa, então, uma grande organização, algo muito vultuoso para dar sustentabilidade à implantação do Sistema Único de Saúde no município de São Paulo.
Então, foi algo assim muito importante na vida de todos que passaram por lá. E foi nessa trajetória que eu fui compreendendo a importância do Sistema Único de Saúde. Então, falando desta minha condição de servidora, eu olho agora para a história e vejo alguns elementos, alguns momentos históricos importantes. Né? Não vou dar conta de todos, não tenho essa pretensão, mas falar um pouquinho do que foi a mudança da Secretaria Municipal de Saúde a partir de um quadro de profissionais contratados que foram submetidos a uma seleção pública e depois todos, né, 100% ou 95% foram todos concursados. Então, foi dessa forma que o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde foi se compondo nesse período aí de 1989 a 1992. Passamos todos por concurso público e fomos ocupando e modificando e estruturando a Secretaria Municipal de Saúde, que tinha dois grandes contingentes, os atendentes de enfermagem, naquele momento, e os médicos. Com o concurso, houve aquela ampliação da equipe multidisciplinar, né? E, paralelamente, foi se constituindo as unidades de saúde, a implantação dos programas e, enfim, a instalação do SUS no município. Então, até o final da gestão, 92, nós ainda estávamos nesse modelo de gestão onde praticamente a maioria eram estatutários. E aí, os elementos históricos vão apontar que, ao final da década de 90, né, começa o processo de terceirização, de gestão dos serviços de saúde, com parceria com as organizações sociais. Então, um dos grandes programas que incorpora um contingente significativo de trabalhadores sem concursos foi o PACS, né, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Depois disso, numa outra gestão pública, começa-se a ampliar esse modelo de gestão público-privado por conta da implantação do Programa Saúde da Família e, posteriormente, a Estratégia Saúde da Família. Então, muitas equipes, né, milhares de profissionais foram sendo contratados pelas OS para compor essas equipes de saúde, né, na atenção básica. E aí se instala na Secretaria de Saúde pelo menos dois vínculos empregatícios, né, os estatutários, na sua maioria, e os contratados, os CLTistas. E aí a gente não percebia, né, as implicações disso, mas vamos identificando agora nessa retrospectiva algumas diferenças e alguns conflitos, né? Pelo menos dois vínculos de contratação, jornadas de trabalho diferentes, salários diferentes, né? E direitos trabalhistas distintos. Então, nesse período, já no começo do século XXI, houve um grande, enorme incremento da força de trabalho do SUS no país como um todo, né, com a ampliação, a implantação do Programa Saúde da Família. Então, para além dos agentes comunitários, os auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, toda a equipe multidisciplinar foi sendo contratada, né, para compor essas equipes. Então, passou a existir uma dinâmica, né, de pessoal no SUS, né, ao longo dessas décadas, uma progressiva diminuição dos estatutários
e um aumento gradativo dos contratados, né? Então, enquanto eu estive lá, eu trabalhei até 2014, eu vi exatamente esta movimentação, né? Éramos 90% de servidores e talvez 10, 20% de contratados, e ao final da segunda década isso estava invertido, né? Chegávamos a ser talvez 20% de estatutários e 80, 70 e poucos por cento de contratados. Falando da enfermagem, a maior força de trabalho do sistema de saúde, isso teve impacto, sim, e foi gradativamente acentuando, né, esse impacto. Naquele momento, enquanto estatutários, trabalhávamos numa jornada de 30 horas, o que definia uma proporcionalidade de postos de trabalho. Quando amplia-se a contratação de enfermeiros para a atenção básica através da jornada de 40 horas, você tem um aumento relativo desses postos de trabalho, mas que, ao decorrer dos anos, isso significou uma redução, porque a carga horária de 30 para 40, né, implica numa redução desses postos de trabalho. E essa redução foi sendo normalizada, né, dentro do serviço de saúde, tanto na atenção básica quanto no ambiente hospitalar. Além da questão do quadro de pessoal, há de se pensar também e de chamar atenção para o vínculo, né, o tipo de vínculo e os direitos trabalhistas que esses profissionais eram portadores, né? No que diz respeito ao processo de trabalho nas últimas décadas, com a gestão empresarial do SUS através das organizações sociais, nós vamos identificar uma intensificação do processo de trabalho, né? Uma incorporação de estratégias de avaliação quantitativas, né, por metas, aumentou o nível de pressão sobre os trabalhadores, né? E houve uma significativa alteração de oferta de insumos no ambiente de trabalho, o que vem provocando, né, sem dúvida nenhuma, além da restrição de direitos, a exposição desses profissionais a processos de adoecimento no trabalho, por conta da intensificação do ritmo, por conta da redução do quadro, e aí a gente já fala de um período de implementação, né, maior do neoliberalismo e uma redução, então, dos quadros de pessoal em função da lei de... como chama? A lei mesmo de... esqueci. De restrição, né, de cargos, responsabilidade fiscal. E, além disso, a gente chama a atenção para esse processo de precariedade. A doutora Alma teve um probleminha de conexão, mas já já volta aí, gente. Não é só para mim que ela caiu, não, né? Probleminha de conexão mesmo. Tudo bem, ela já já volta aí. Enquanto isso, que beleza, o pessoal chegando aí. Aí a Flávia, a Cota Mulangi, gente, Cota Mulangi, doutora Regina, está nos acompanhando lá da Itália, viu? Que ela está na Itália numa agenda nesse momento. Vamos ver aqui. Voltei. Voltou, já te devolvo. Então, a Cota Mulangi está nos acompanhando hoje lá da Itália, viu, gente? Olha aqui. Que chique. Ela está numa agenda lá e entrou aqui para nos acompanhar. E a Flávia, é um prazer estar acompanhando esse canal, que é um presente cultural ancestral para o nosso povo, bioancestral, como diz mestre Jairo. Estou te devolvendo, Alva, por gentileza. A internet tenta nos derrubar, mas a gente volta rapidinho, porque a gente é dessa.
né? Nossa, foi um susto. Estou aqui de volta. Então, eu falava sobre a precarização do trabalho, sobre a intensificação do ritmo, sobre piora das condições de trabalho e a necessidade de fazer um parênteses aí sobre a importância que teve a pandemia, né, nesse processo todo, enquanto um marco que mostra a intensificação da precarização dos contratos de trabalho, das condições de trabalho, dos processos de adoecimento. Vale a pena lembrar que o país, o Brasil, ocupou o segundo lugar no ranking mundial de processos de adoecimento e morte de trabalhadoras mulheres, maioria de mulheres, no curso da pandemia. E essas mulheres eram da enfermagem, na sua maioria, e mulheres negras. E a importância da pandemia, ela se dá nesse contexto de precarização do trabalho, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Então, no curso da pandemia, se vocês se lembram, havia manifestação das enfermeiras no mundo inteiro, desde o Japão, Estados Unidos, Reino Unido, né, Canadá, vários países. As condições de trabalho diante da pandemia eram muito precárias e eram muito violentas às trabalhadoras. E essa intensificação das estratégias de precarização do trabalho é chamada por alguns autores de uberização do trabalho, né? E aí essa uberização ela fica caracterizada por uma menor proteção do trabalhador, uma maior exigência, né, a disponibilidade desse trabalhador para a empresa, né, a expressão just in time, né, o tempo todo ele poderá ser solicitado para desenvolver o seu trabalho, e uma ausência de proteção para esse trabalhador, né. Mais recentemente, mudanças no modelo de gestão do programa da Estratégia de Saúde de Família também resultou em severas restrições do quadro de pessoal dentro do sistema de saúde. Então, não só a enfermagem se vê precarizada com seu processo de trabalho intensificado, mas houve um esvaziamento daquela equipe multidisciplinar, né, com perda significativa de muitos postos de trabalho dos demais profissionais da saúde. E, por último, eu poderia dizer que esse modelo, esse modelo de gestão precarizado, ele não está restrito à atenção básica, né? Ele também ocupa o ambiente hospitalar, né? E o que tivemos por vitória, vamos dizer assim, na enfermagem, maior contingente de profissionais do sistema de saúde, que foi a publicação do piso da enfermagem brasileira, se configura como uma meia vitória, né? Uma vez que o piso ele está desatrelado da jornada de trabalho. Então, o que aconteceu em muitos locais de trabalho é que o piso virou teto, né, de remuneração dos profissionais, e também houve um aumento da carga horária. Então, se em muitos serviços a enfermagem desenvolvia uma jornada de 30 horas, agora, com o piso desatrelado da jornada, podemos identificar vários locais onde os profissionais trabalham até 44 horas semanais. Então, é esse o cenário, né, mais abrangente
da maior força de trabalho no país, que é a enfermagem, mas cuja precarização não está restrita só à enfermagem. É uma precarização do modelo de gestão dos profissionais do SUS e uma fragilidade na regulação dessa forma de gestão. Acho que é isso. Obrigada. Paro por aqui. Obrigada, Alva, por trazer essa primeira reflexão aqui para nós. Eu tenho, nos últimos anos, acompanhado muito o Baba Paula Fatidê e suas internações, e a gente fica vendo o quanto a enfermagem trabalha, a gente fica vendo e o quanto muitas vezes estão exauridas, e às vezes a gente mudou de hospital e a pessoa que estava no hospital anterior está nesse também, disse, não, eu saio de um e vou para o outro, e uma categoria tão importante, tão necessária e que precisa de condições para que faça um trabalho com a qualidade necessária ali naquele dia a dia. Então, eu aprendi a olhar de maneira diferenciada para essa categoria profissional. A Sônia Maciel está dizendo o seguinte, aqui no Rio a situação ficou muito parecida com relação a contratados e concursados. As OS saindo na frente em detrimento do atendimento adequado à população. Sírios Oliveira chegando aí, minha querida afronauta fidelíssima, ela chega atrasada, mas ela chega, viu, minha gente? Se ela não chegar, eu fico preocupada e pensando, será que ela está bem? Porque é daquelas... Eu tenho, assim, um grupo de pessoas que eu começo e fico pensando, cadê que não chegou ainda, né? Cadê? Porque estão sempre aqui conosco. Muito obrigada, viu, minhas queridas e meus queridos. Eu vou passar, então, para você. Márcia, por gentileza, por favor. Bom, quero dar boa noite a todos, né, todas e todes. Agradecer o convite. Também a Marinês me convidou para participar hoje dessa roda de conversa. E eu também torço para que ela fique boa logo da gripe, possa, de pronto, estar animada para a próxima, né? E eu gostaria de... eu fiquei muito feliz com a fala da Alva, porque, para mim, assim, ela está colocando, né, as expressões da terceirização, né, das desigualdades em relação ao trabalho no ponto, né, que eu chamo assim, do cotidiano das relações de trabalho, né, a expressão disso nos serviços, né? E aí eu sou uma pesquisadora do campo do planejamento, né, da institucionalidade das políticas, né, de saúde, e eu peço permissão, né, para vocês para compartilhar algumas coisas do campo mesmo da gestão, né, para depois falar do trabalho, né, como é que eu venho estudando, né, eu já há algum tempo, desde que eu entrei na Escola Nacional de Saúde, na ENSP, em 92, né, eu me dedico a olhar o trabalho e esse tema, né, das formas de vínculo, da precarização das relações de trabalho no SUS, é um tema que me acompanha, né, durante a minha vida profissional. E também queria falar que eu também sou servidora pública concursada, né, e que em um período da minha trajetória profissional, eu fui diretora de recursos humanos da Fiocruz. E lá no início dos anos 2000, 2004, né, nós conseguimos aprovar um concurso de 3.000 vagas para a Fiocruz, escalonado. E eu acho que deve-se a essa estratégia, né, de um concurso robusto, com um número importante de vagas, né, a performance da Fiocruz durante a pandemia. Eu fico imaginando, né, nós, naquela época, já tínhamos um percentual de trabalhadores quase 50%, né, terceirizados, né, em relação aos estatutários, muitos estatutários se aposentando, né, enfim, e em algumas áreas de pesquisa, eu lembro que tifo, por exemplo, só tinham 2 pesquisadores que estudavam tifo no país e eles iam se aposentar. Então, a gente estava, naquele momento, no início dos anos 2000,
com uma dificuldade muito grande assim, em relação né, a pessoal. E com as propostas surgindo, né? São 26 anos que começam, né, nessas últimas jornadas, né, de modelos, né, de apresentação à sociedade de novos modelos de gestão. Lembrando também que no início da implementação do SUS, né, havia um consenso muito grande, gestores, trabalhadores, né, em torno, né, de que as políticas deveriam se espelhar nos perfis epidemiológicos das cidades. Também no campo do trabalho, né, tinha um consenso, a gente tinha um conceito que era necessidade social pelo trabalho em saúde. Esse conceito de necessidade social pelo trabalho em saúde, ele é muito forte, né, e era um consenso muito grande, mas esse consenso, né, num governo, né, que assume, né, uma política neoliberal e com uma concepção de Estado mínimo, né, era contraditório com esse conceito, né, defendido por nós, né, de necessidade social pelo trabalho em saúde. Então, como a Alva colocou, né, começa em 98, 99, né, apresentado assim pelo governo Fernando Henrique, né, com a base, né, com o Estado mínimo como contexto, né, 2 modelos, era a OS e o OCIP. A OCIP não teve muita vinculação, né, mas a OS também não teve. É bom lembrar que no governo Fernando Henrique, por questões até de resistência, né, porque esses modelos também eles são passíveis de resistência na sua implementação, né, então, durante o governo Fernando Henrique, esse modelo não foi implementado, né, só 5 OS no campo federal, né, e nenhuma na área da saúde. Mas a lei foi aprovada, né, e aí começa-se a implementação em muitos estados e municípios, como a Alva lembrou, né, em São Paulo e outras, na Bahia, outras experiências, né, de implementação das OS, e elas vão se ampliando até hoje. Dos modelos alternativos de gestão direta, né, do Estado, é um modelo hoje que está mais divulgado, assim, né, mais implementado, né, na totalidade do SUS. Mas eu vou lembrar também que, mesmo assume o governo Lula, né, mesmo durante o governo Lula, que a marca do Estado, o Estado era como solução, né, uma outra direcionalidade, né, mas também é formulado alguns modelos, né, algumas propostas, né, de alguns desenhos institucionais, né, novos. O primeiro deles, vou colocar, é a parceria público-privado, né, diferente de como tem hoje de serviços, né, como a gente tem de pedágios, de estrada, mas era parceria público-privado para oferecer serviços públicos, né, onde o cliente final não pagaria. Né, foi implementada uma lei, não teve também muita adesão, né, mas eu estou pontuando aqui porque hoje retorna, a gente começa a ver algumas experiências de parceria público-privado, como o Hospital do Subúrbio na Bahia, né, tem o Couto Maia, se não me engano, e outros estados e municípios, né, Londrina, parece que está construindo, né, um novo hospital, já vai ser gerido com essa parceria público-privada, até com capital estrangeiro, né? Também temos a proposta de fundação estatal, né, no momento, também com muita resistência, quem vivenciou, né, o processo, na verdade, não se constituiu nenhuma lei, mas era uma PL, né, um projeto de lei federal, criando as fundações estatais, mas alguns estados e municípios, algumas experiências, né, de fundações estatais. Atualmente, né, hoje funcionam no Brasil, tinham 19 fundações estatais, acho que nesse momento 17 fundações estatais funcionam, né, em todo o país. Né? E o terceiro modelo, ainda nesse escopo do primeiro e segundo mandato do governo Lula, a EBSER, né? A EBSER foi formulada em final de 2010, aprovada no início de 2011, né, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que hoje gerencia 45 hospitais,
né, hospitais universitários no país. E no governo Dilma, né, em resposta a todo um questionamento sobre a relação do Estado com as ONGs, né, com as ONGs, né, não sei se vocês lembram, né, uma CPI das ONGs, isso sempre retorna, né, a direita está sempre questionando a relação do Estado com organizações, de fato, né, da sociedade civil, que é o S, né, diz lá, que é uma organização social, né, livremente composta pela sociedade civil, mas a gente vê um certo empresariamento, né, atuando nesse campo das OS. E aí, durante o governo Dilma, com essa questão das ONGs, né, é apresentada a proposta das organizações da sociedade civil, as OS6, né? São organizações que têm um título de interesse público, né? Hoje no Brasil, e cresceu muito, eu não sei se é efeito do novo governo Lula, né? Houve uma adesão, levantamento, né, por parte do IPEA com outras organizações. Então, hoje, se a gente entrar no site do IPEA, hoje existe um mapa das organizações sociais no Brasil, né? Hoje existem mais de 800, em torno de quase 800 mil organizações da sociedade civil, e na saúde, né, o banco do IPEA foi atualizado muito recentemente, algum mês atrás, mais ou menos, né, eram em torno de 8 mil organizações da sociedade civil, e hoje, né, no banco lá do IPEA tem 22.078 organizações da sociedade civil, ou seja, organizações que têm CNPJ, que são aptas, né, a participar, prestar serviços, né, para a esfera pública, são aptas a prestar serviços de saúde, vários tipos de serviço. É bom lembrar que nesse conjunto das OS6 também estão algumas instituições filantrópicas, né, também algumas instituições religiosas, né, e algumas instituições que, além de serem qualificadas como organização da sociedade civil, também, né, anteriormente já tinham sido qualificadas como OS. Então, dentro das OS6 tem um conjunto de 154 organizações sociais que também são qualificadas como organizações da sociedade civil. Também tem um título de interesse público, né, e elas também estão aptas a participar, né, de relações de fomento, né, com o poder público. Tem também a proposta da ADAPES, né, durante o governo Temer e Bolsonaro, que agora, né, a ADAPES se encerra, né, que era aquela agência, né, que geria, né, o programa Mais Médicos, né, e agora está sendo transformada numa outra agência, que é a AGSUS, né. E acontece também no governo Temer, uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, eu acho que é muito grave para a gente discutir, para a gente passar sem estar discutindo e observando o movimento, é que durante o governo Temer, né, eu acho que aí a noção de Estado mínimo, ela, na verdade, dá uma radicalidade, né, no Estado neoliberal, na concepção de Estado, né, tem alguns documentos que falam em Estado subsidiário, ou seja, aquilo que era no SUS, né, o Estado é o principal, é o maior que oferece serviços públicos, né, e o privado complementar, né, nessa lógica do Estado subsidiário é o contrário, né? Então, no governo Temer, né, a gente vê em 2017, né, a lei das terceirizações. O que acontece com a lei das terceirizações? Por que era importante a gente falar? Porque a lei das terceirizações, que foi uma emenda constitucional, né, a lei aprovada, ela autoriza a terceirização de atividades fins, o que não era permitido anteriormente. E isso gera possibilidade para o gestor público, né, para estados e municípios, credenciarem serviços, né, e profissionais. E houve uma alteração na lei das licitações, né, que, além de você poder contratar, credenciar serviços privados e profissionais, né, também a lei 8666
foi alterada, possibilitando que esses profissionais fossem contratados por dispensa de licitação, né? Então, isso é um movimento que alguns gestores falam que não tem volta, né? O próprio Ministério da Saúde, em 2020, editou um manual instruindo, né, como fazer, né? A gente está acompanhando, né? Eu esqueci de falar, mas a gente, nesse momento, está fazendo uma pesquisa sobre, né, as relações de trabalho nessas diferentes modalidades, né, alternativas de gestão, como é que o contrato, né, de trabalho, como é que o trabalho em cada modalidade dessas que eu citei, né? A gente tem visto assim que muitos municípios têm realizado boa parte da sua contratação via o credenciamento, né? Credenciamento, principalmente profissionais médicos, né? A gente tem acompanhado alguns casos. Nesse primeiro momento, a gente selecionou 5 municípios e 5 estados, né? E foi analisando, né? Como é que se dá esse contrato, né? A gente tem visto municípios que oferecem salários altíssimos para médicos, por exemplo. A gente achou especialistas recebendo até R$53 mil, né, com um plantão de 24 horas e o restante da carga horária de sobreaviso, e mesmo assim o turnover é alto, né? Segundo as regras também do credenciamento, né, esse credenciamento seria possível, mas ele tem que estar previsto nos planos municipais, nos planos estaduais de saúde. Então, é importante estar conversando sobre isso, é importante a gente olhar, né, como é que está se dando essa contratação, principalmente em municípios que estão fazendo bancos de profissionais, né, e aí a contratação, a relação é totalmente privada. Acreditamos que muitos sejam vinculados como PJs, né, pessoas jurídicas, né, sem licitação. Você faz um banco de profissionais, né? Isso é possível, não é ilegal, porque no governo Temer as mudanças, né, nos marcos legais possibilitaram isso aos gestores, mas há de que se ficar atento, né, olhar e cobrar a observação dessas regras quanto ao planejamento, que não seria a modalidade de vínculo, mas seria uma excepcionalidade, né, ou a depender do que for pactuado nos planos municipais de saúde. Aí eu chamo a atenção da importância do papel do controle social, né, e da importância da gente estar estudando, se debruçando sobre cada modelo e olhando, né, como a gente está pretendendo, começando a fazer a pesquisa, né, pretendendo olhar os instrumentos de contrato, né, a gente está olhando como é que se dá a gestão do contrato por dentro, né, o contrato de trabalho, por dentro dos contratos, né? É uma busca difícil. A gente tentou em algumas... embora qualquer contrato hoje é de acesso público, né? A gente só está levantando dados públicos, né, em bancos de dados públicos também. A dificuldade de se chegar, né, a conhecer como que o trabalho acontece por dentro desses modelos, né? É uma dificuldade muito grande. A gente não é só o meu grupo de pesquisa, a gente vem discutindo com outros grupos de pesquisa que também participam desse chamamento, né, junto com o Ministério da Saúde. Mas eu queria dar exemplos, né, de que, por exemplo, a OS, as organizações sociais, a gente coloca como num rótulo, num único rótulo, né, num selo único, né? É que, na verdade, a lei das OS é uma lei autorizativa. Ela autoriza o gestor público a qualificar quem vai ser a OS. Então, a gente já viu de tudo, né? OS tem desde uma vez, a gente olhando num estudo, né, no município, foi qualificada uma empresa de construção civil, porque ela tinha construído um hospital, e aí
ela tinha os 3 anos de experiência na saúde, né? Porque construiu um hospital e virou gestora do próprio hospital, virou uma OS, foi qualificada como OS. Então, a gente vê desde ONGs, né? Desde instituições filantrópicas, né? Santas Casas, que tem experiência de muitos anos, né? Dessa relação com recursos públicos e tudo, até instituições, né? Que são formadas assim com pouquíssimo tempo e são qualificadas, né? Então, por trás desse selo OS existe uma multiplicidade de instituições e elas, né? Elas mantêm relações de trabalho muito, muito distintas, né? Eu vou dar um exemplo de um estudo que eu participei e orientei, também uma dissertação de mestrado, que virou até artigo já, né? No município do Rio de Janeiro, nós olhamos 11 contratos com 5 OS diferentes, na atenção primária, ou seja, no mesmo município, na atenção primária, nós fomos investigar 11 contratos com 5 OS diferentes, e a gente viu que as regras em relação ao trabalho eram muito distintas. Eu vou dar um exemplo, né? Isso já tem algum tempo, a gente olhou 2011 até 2016. Então, nós tínhamos, por exemplo, agente comunitário contratado por uma OS que ganhava em torno de R$1.000 e outras que ganhavam também R$1.000, mas ganhavam, por exemplo, R$200 auxílio creche, né, auxílio alimentação, né? Então, e em torno de R$200, R$300, num salário de R$1.000, você receber mais R$200 ou não, faz diferença. E tantas outras regras, né? A gente, na própria forma de seleção, né? Algumas OS contratavam agente comunitário de acordo com as normas do Ministério. A pessoa tem que ser morador da comunidade e tal. Tinha OS que contratava agente comunitário, tinha que ter nível médio, saber mexer em computador para ficar cadastrando. Então, assim, a gente foi vendo por dentro dos contratos, dos editais de seleção, até dos próprios estatutos dessas OS, né, que essa multiplicidade de vínculos, né, e de respeito aos direitos trabalhistas, né? Por exemplo, o contrato da OS, o máximo, né, que era possível o contrato, 2 anos, renovável por mais 2, depois meio período. Então, o máximo que uma OS ia ficar nesse contrato era 5 anos. Quando termina os 5 anos, né, a OS demite todo mundo e a outra que ganha a licitação recontrata. Ou tem aquelas negociações, se você não recebeu as custas trabalhistas, você continua aqui nessa unidade, né? Algumas OS faziam um fundo para demitir, outras por N problemas de gestão na hora da demissão, né? Não faziam jus às custas trabalhistas, né? Então, a gente vê também um certo discurso, né, de que as OS elas são eficientes, apresentam resultados, né, tem sempre uma comparação, mas ao longo do tempo e as diversas experiências que a gente vem acompanhando, a gente vê que essas instituições todas, esses modelos, né, eles vêm apresentando esses resultados, né, essa economicidade para o sistema às custas dos direitos trabalhistas, né, porque quase todas elas é CLT, mas é um CLT que não é nem cumprido como CLT. A própria CLT também foi revista, né, no governo Temer, no final de 2017. Né? Então, houve algumas mudanças, né, que fragilizaram mais ainda, precarizaram mesmo as relações que eram geridas pela CLT. Então, o que a gente, né, vê essa multiplicidade de formas de vínculo, né? Mesmo por CLT ou mesmo AOS, as diferenças são muito grandes, né? E aí é importante, né, nós termos sistemas de informação, né, ou a informação mesmo, né? Por exemplo, as parcerias públicos-privadas, né? A gente foi pesquisar como é que era o trabalho, como é que eram os editais, os contratos das parcerias dos hospitais
parceria público-privado, e a gente, até 2008, existia um site, as informações estavam ali. Hoje, esse site é privado, né? E a consulta que nós gostaríamos de fazer, né, em relação a esses documentos, por exemplo, elas são mediante uma assinatura, e a assinatura é R$18.000 por mês, para a gente ter acesso, né, a esses contratos, de como é que a questão do trabalho, como é que vai ser incorporado, né? Inclusive cláusulas em relação à qualificação do trabalhador, quem é que vai qualificar, quem é que vai executar as atividades de educação permanente nesses modelos, né? Isso a gente precisa, né, conhecer, né, até para ver a dimensão, para a gente ter as evidências, né? Nós sabemos, né, que esses modelos eles se tornam exitosos no mercado graças a, né, muitas vezes à custa dos direitos trabalhistas, mas nós precisamos de um diagnóstico mais fino. A gente precisa ter acesso a esses números, né? Olhar esses contratos e ver e ter um banco de informações, né, de acesso público, né, construídos também democraticamente. Eu ontem tive uma boa notícia que, agora no dia 22, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria que facilita, né, que permite que trabalhadores que não estejam vinculados a nenhuma unidade, né, que eles possam se cadastrar, por exemplo, no CNES. Né? O CNES, que era um banco importante de informações, né, ele é um banco importante, um sistema importante de informação, mas o módulo de recursos humanos está bem desatualizado, né? Ele não é alimentado com a regularidade e a seriedade, né, que deveria. A gente vê alguns problemas, como, por exemplo, uma residente que ficou grávida e, na hora de receber o auxílio gravidez, ela não pôde porque ela estava credenciada como estatutário, né? Alguns municípios que os agentes comunitários de saúde estão todos como estatutários, e a gente sabe que estão contratados por OS. Então, assim, o Ministério agora da Reconstrução, né, tem buscado, né, requalificar o sistema, né, permitir que os trabalhadores, e essa é uma ação que eu sempre coloco muito importante, né, porque a gente vê que por trás desses contratos todos, né, há uma invisibilidade da trajetória dos profissionais pelo SUS, e eu acho que ter o registro da sua passagem, da sua trajetória profissional no SUS é um direito do trabalhador. Então, que eu vou encerrar aqui essa primeira rodada nossa, né, lembrando que é importantíssimo, né, que a gente tenha acesso, que tenha organizadas informações sobre, né, os trabalhadores, né, e eu vi também que agora alguns municípios começam a fazer um censo dos trabalhadores, porque não se tem, né, você não encontra um secretário de saúde que sabe falar quantos trabalhadores tem na rede, e de que formas eles são vinculados. Isso é um exercício que demanda quase que uma pesquisa, um empenho muito grande, né, dos gestores e trabalhadores, dos conselhos de saúde. Então, esse sistema deveria ser tratado como um patrimônio público, né, essas informações sobre a força de trabalho e saúde. Eu acho que eu fico por aqui, também acho que em outro momento eu vou falar também do novo formato, né, de vinculação do trabalho, que está dado no contexto que a Alva falou, né, sobre a uberização, né, porque a gente vê agora entrando no Brasil algumas plataformas, né, principalmente com a telemedicina, algumas empresas de plataforma médica. A gente está analisando também os termos de uso, né, porque agora não é nem relação de trabalho, né, os termos de uso de 54 plataformas médicas que começaram a atuar aqui no Brasil, e depois eu posso falar mais sobre isso. Eu vou passar, né, para o Luiz também poder falar nesse primeiro momento. Me senti uma pessoa desinformada, você trouxe tantos elementos e uma complexidade tão grande da situação nesse momento, que eu falei, poxa vida, e como é que a gente se organiza para poder barrar essa crescente precarização? E eu fiquei assim,
Poxa vida, você trouxe muita informação. O pessoal que está colocando as perguntas aí, podem continuar colocando. Após a fala do Luiz, a gente traz as perguntas de vocês para o diálogo na segunda rodada. Luiz, bem-vindo, viu? Por favor. Muito obrigado, Silvani. Boa noite, Márcia. Boa noite, Alva. Boa noite ao pessoal todo que está aí dentro dos diversos lugares do país e até do exterior nos assistindo. Uma especial menção aqui a 3 companheiras, né? A Rosiane Correia, que uma grata amizade feita durante o nosso mestrado, né? A companheira Lucimar Santos, aqui do Quilombo do Campinho, que está hoje em Brasília, e a Isis de Palma, companheira também aqui do município, que prestigia a gente, além de todos os demais. Muitíssimo interessante esse desafio, e aí eu estou aqui também a convite da sempre generosa e includente Maria Inês Barbosa, né, a quem eu também saúdo e desejo pronto restabelecimento. É uma pessoa fundamental para a nossa luta, porque estimula, forma e nos traz para esse debate. E a minha tarefa aqui, né, é responder algumas questões a partir de uma visão da gestão. A primeira delas seria o processo de terceirização e privatização do SUS. É compatível com a garantia do acesso universal, igualitário, equitativo no contexto histórico brasileiro, estruturado no patriarcado, classe, racismo e seus tentáculos marcadamente desigual? Essas e outras questões, né? E aí aqui mais especificamente o desafio da gestão diante do subfinanciamento e da armadilha da terceirização. Bem, eu gostaria de colocar, antes até de iniciar, dizer assim, na minha experiência, né, eu também sou enfermeiro de saúde pública, sou especialista em programação e serviços de saúde, e o meu mestrado é em saúde pública, a área de concentração que é política, planejamento, gestão e cuidado em saúde, lá pela Fiocruz. E também é sempre um prazer reencontrar a Márcia, a quem tive a honra de ter muitas aulas durante o mestrado, né? Eu começo a minha perspectiva profissional e política, né, com a sorte de ter tido um concurso público para a primeira prefeitura do PT no estado do Rio de Janeiro, prefeitura de Angra dos Reis, né, cujo prefeito da época faleceu recentemente, Neiróbis Kazu Nagai. E por que eu marco isso coloco isso como um marco fundamental, né? É quando a gente sai, eu cheguei no município, né? Fui trabalhar na sala de vacina e saí do município subsecretário de saúde, né? Dali eu fui para Brasília para trabalhar também na Secretaria Executiva como subsecretário de Planejamento e Orçamento, e a gente teve a honra e a oportunidade, né, de contribuir com um processo de constituição, né, do primeiro Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Realizamos o primeiro Seminário Nacional sobre Saúde da População Negra em 2004, né? Isso nos foi possível, né, a partir da generosidade e da tenacidade, né, de Maria Inês Barbosa, de Matilde Ribeiro e um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras negras que eu faço questão aqui de citar, porque a gente precisa ser grato e precisa ser deferente com aqueles que vieram antes, que nos guiaram e nos iluminaram, né? Então, nesse sentido, eu queria citar aqui, além de Maria Inês e Matilde, a Fernanda Lopes, a Lúcia Xavier, a Jurema Werneck, a doutora Fátima Oliveira, já falecida, Damiana Miranda, da Bahia, Luiz Alberto, à época deputado da Bahia, o professor Luizão, do Quilombo do Saco das Almas, no Maranhão, Luiz Eduardo Batista, Altair Lira, à época presidente da Abadifal, o meu companheiro Valcler Rangel Fernandes, que a quem eu devo muita experiência nesse processo, e ao Gastão Wagner, que participou da nossa primeira sessão aqui do diálogo, né, Africanamente, e que teve a capacidade, a generosidade, a compreensão, né, de bancar esse processo de implementação de uma política nacional voltada para a questão do combate ao racismo no Sistema Único de Saúde. Feitas essas deferências, com muita honra e com muito orgulho, né,
e eu quero trazer para nós o grande dilema que a gente está vivendo. As palavras de Alba, as palavras de Márcia, são expressões, né, os estudos que elas trazem, as observações que elas trazem, são expressões de uma luta maior, né, que se instituiu nesse país. O processo de construção do Sistema Único de Saúde, da reforma sanitária brasileira, ele se dá num contexto de um pacto na sociedade muito forte. A sociedade, naquele momento, era bastante mobilizada, né? De um pacto em torno da democracia, do processo de redemocratização do país. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela reflete integralmente o que foram os debates da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Então, nós temos que entender que aquele contexto de criação das bases do Sistema Único de Saúde, ele hoje é absolutamente diferente, né? Enquanto nós tínhamos uma sociedade mobilizada e políticos dos mais diversos espectros, com uma âncora comum, que era a garantia da democracia, da liberdade, né? Hoje a gente tem um processo bastante diferente. E eu digo isso porque, se a gente não contextualizar, né, a gente pode ser ingrato ou a gente pode ser duro demais com aqueles que estão, a duras penas, se esforçando para não deixar, né, para impedir que determinadas iniciativas dessas colhem, né? Eu digo isso porque, nesse momento, né, que a gente respira um pouco mais de expectativas e liberdades, né, inocentes seríamos se achássemos que a vitória de um campo político democrático, né, representado pelo governo do presidente Lula, tenha sido efetivamente a tomada ou a retomada do poder. Ganhar um governo é muito diferente de ganhar o poder. O poder está na Fiesp, na CNI, na FEBRABAN, né, nas famílias que controlam a mídia nesse país. Esse é o verdadeiro poder e eles nunca entram em disputa. O que nós disputamos são governos, né? E, particularmente nesse momento, uma composição política que é bastante adversa, formada em sua maioria pelo centro-direita, ou pela direita, pela ultradireita, né? Então, se a gente não se entender, né, que sol nos ilumina nesse momento, né, a gente vai ficar absolutamente perdido e sem essa perspectiva, uma pergunta que o professor Paulo Teixeira colocou aí, que depois eu quero dialogar também com ela. E nesse mesmo processo, né, que a gente aqui constrói a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a Constituição Cidadã de 88, a gente não pode esquecer que nos países do capitalismo central graçavam, né, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, com o aprofundamento do sistema capitalista, do liberalismo, chamado neoliberalismo. E aí a Márcia citou aí rapidamente, né, o que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, né? A gente não pode esquecer que a expressão maior do neoliberalismo nesse país veio a partir exatamente da eleição de Fernando Henrique Cardoso, né? Aonde um receituário, né, principalmente vindo da Europa e dos Estados Unidos, foi implementado aqui. A ideia que traziam era do Estado mínimo, de que o Estado de bem-estar social não teria condição, né, de sobreviver aqui. Foi aí que vieram, né, aquelas histórias das agências reguladoras, do Estado enxuto, etc. e tal. E é nesse contexto, né, que a gente vivencia o que nós chamamos, na época da implantação do Sistema Único de Saúde, né, e eu era secretário no município, que nós chamamos de prefeituralização ou prefeiturização e não a municipalização. Uma diferença sutil, mas substancial entre desconcentração, né, e descentralização. Porque se desconcentrou um conjunto de responsabilidades, um conjunto de atribuições que se assentam no município, porque se alguém disser aqui que mora no Brasil, eu vou perguntar, mas em que lugar? Eu moro em São Paulo, mas em que lugar? Ah, não, eu moro em Ribeirão Preto. Já melhorou um pouco mais. Qual é o seu bairro? Qual a sua rua? Né? Então, assim, aonde as políticas têm que chegar, onde elas pousam, é no território. É lá que as relações se dão. E principalmente nas cidades menores, né,
a ousadia, que eu já não tenho mais, de ser um gestor municipal, né, ela era sempre carreada por um conjunto de sonhos, de expectativas, de esperanças, né, mas tutelada por um conjunto de limitações e imposições e pressões enormes. Né? Quem sabe como é a composição das câmaras municipais, por exemplo, né? E a gente dialogava rapidamente aqui antes de a gente começar esse debate, né? Quais foram os avanços que a gente conseguiu, né? O que nós temos hoje no Congresso Nacional se reflete também nos municípios. Esses deputados e senadores que se elegem com seus discursos moralistas, etc., etc., eles têm seus representantes nos municípios, eles são alavancados por essas pessoas. Então, é essa teia, essa rede, é esse processo, né, de desconstrução da política de bem-estar social, das nossas responsabilidades com o que a Constituição Federal nos assegura, né, que é saúde como um direito, um dever do Estado, é nessas relações que a gente vai esquecendo e a gente vai tolerando determinadas mudanças de direção. Hoje eu não tenho dúvida de que o SUS é um incômodo para essas pessoas. A doutora Márcia citou, né, algumas questões de intervenção, de tentativa de flexibilização, né, e desconstrução de regras. Né? Ela cita, a partir do governo Temer, a questão da terceirização da atividade fim. Né? Uma série de outras questões que eu digo que só foram possíveis, né, pelo oportunismo da ilegitimidade que caracterizou aquele momento e aquele governo. Não é? Eu lembro que estava no exterior e as pessoas confundiam o nome do presidente, ao invés de Temer, achavam que era fora Temer. Tamanho a revolta que a gente construiu nesse país, na tentativa, né, de tirar os seus tentáculos da nossa democracia. Mas foi nesse processo de oportunismo e ilegitimidade que se fez uma reforma administrativa, que se fez uma reforma previdenciária, que se flexibilizou um conjunto de questões, né, que vão se somando e vão configurando esse quadro que Alva colocou no início e que Márcia também coloca. Né? Acho que a perspectiva da enfermagem brasileira, e não só brasileira, mas especificamente a perspectiva da enfermagem brasileira, é um bom exemplo. Durante a pandemia, né, aquele massacre dos jornais tentando transformar vítimas em heróis, né, porque se não tínhamos capacidade de produzir, e não era alta tecnologia, não, né, nós não tínhamos capacidade de produzir máscara, nós não tínhamos matéria-prima para isso. Né, capacidade técnica, científica, de pesquisa, o Butantan e a Fiocruz deram a prova para esse país. Agora, e o IFA, né, o insumo farmacológico ativo, onde é que estava isso? Né? Nós temos aí uma política implementada no primeiro governo Lula de incentivo, né, a plantas do Parque Químico Farmacêutico Nacional, uma tentativa, né, de desenvolvimento através do que conversam, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. 15 anos depois, que foram as barreiras, né, no sentido de que quem recebeu investimento para a implantação desses campos não poderiam vender isso, 15 anos depois foi tudo repassado para as grandes multinacionais. Né? Então, é nesse contexto que a gente vai manejando e a gente tem que perceber onde é que nós estamos. De outra parte, quando se trata, e a gente não pode perder isso de vista, né? Quando se trata do cidadão, do usuário, né, o aspecto mais fundamental para ele é ter o serviço. Quem foi gestor municipal aí, quem, né, tem essas relações, sabe muito bem o quanto os vereadores de porta de pronto-socorro, né, o quanto essas pessoas eram fundamentais, porque no momento de dor, e aí nós que somos da saúde sabemos muito bem, ninguém vai a um pronto-socorro sorrindo, ninguém vai a um pronto-socorro tranquilo, né? As pessoas estão lá com dor, com sofrimento, com angústia, etc, etc. Chega um político daquele, não, vem cá, eu vou te ajudar, e é nisso que as pessoas se baseiam, né? A implantação aqui no município de Paraty do serviço de tratamento fora do domicílio, aquilo que não se dê por caridade, aquilo que se deve por direito, né? Santo Agostinho já nos ensinava isso, e nos ensina até hoje, né?
A criação do serviço de tratamento fora do domicílio foi uma revolução, porque as pessoas preferiam ou achavam que a única pessoa capaz de resolver o seu problema era aquele vereador, era aquele benfeitor, etc. Então, nesse processo de construção, né, da minha percepção de mundo e do esforço de contribuição com o Sistema Único de Saúde, a gente aprende a lidar com a dificuldade da resposta, mas a necessidade da resposta. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque quem se senta numa cadeira, numa unidade de saúde, né, numa Secretaria Municipal de Saúde, tem um conjunto de pressões para que ele escolha quais ele pode explicar e quais ele não consegue explicar. Eu vou dar um exemplo para vocês, um pouco do que a Márcia trouxe. Eu assumi uma Secretaria de Saúde no município aqui do estado do Rio de Janeiro em 1999, não é? Médicos no pronto-socorro do hospital tinham 2 vezes na semana. Não é? E aí a gente teve que recorrer a um artifício desse para a contratação de mão de obra médica. Num prazo de dispensa de licitação de 90 dias, a gente conseguiu resolver todo o processo da licitação em 45 dias. Mas o Tribunal de Contas do Estado nos arguiu em relação a isso. Né? E aí eu tive a oportunidade de dizer a um conselheiro que estaria absolutamente à disposição, seguro e tranquilo, para informar e explicar tudo o que ele quisesse, todos os atos formais que nos garantiram que aquelas pessoas pudessem ser atendidas. O que eu não conseguiria jamais é se alguém tivesse morrido por falta de socorro. Isso não caberia na minha cabeça, eu não teria argumento para explicar. Estou dizendo isso porque a gente não pode, né, demonizar tudo, né, e nem, obviamente, absorver de maneira acrítica, né, o que vira receituário. Um recurso é um recurso. Uma regra é algo totalmente diferente. Vamos dar o exemplo da cesariana, né? Uma das maiores taxas de cesariana no país está exatamente no setor privado. Por que será? Né? Um parto natural, ele pode levar 8, 10, 12 horas. Uma mulher pode entrar em trabalho de parto num período desse. Né? E tem uma remuneração. Ao passo que uma intervenção cirúrgica, uma cesariana, se faz em 30, 40 minutos. Né? Então, aquilo que deveria ser um recurso para uma eventual dificuldade, né, para se salvar a mãe, para se salvar a criança, passa a ser uma regra ditada por que lógica? É isso que eu acho que a gente precisa compreender. Né? É essa lógica da mais-valia, do lucro, etc, etc. Isso não tem outro nome senão neoliberalismo. Isso não tem outro nome senão capitalismo. No meio disso tudo está o patriarcado, está, né, a sociedade branca, né, tradição, família, propriedade, é nesse contexto. Então, quando a gente vai discutir uma situação de qual o recurso que nós vamos utilizar, acho que, em primeiro lugar, tem que ter uma responsabilidade de fazer chegar às pessoas que precisam aquele serviço. Né? Isso, para mim, eu acho que é fundamental. Quando um presidente da República, um prefeito, um governador, né, se elege, ele tem prazo de validade, ao final daquele período ele se pergunta o que eu consegui entregar. O que é absolutamente diferente de a gente aceitar, né, que, através de subterfúgios e manobras burocráticas, né, a gente caminhe para o que a gente está vendo. Vamos pegar o exemplo da pandemia, né? Vamos pegar o exemplo da pandemia. Todo um conjunto de questões que a gente vinha enfrentando há muito tempo foram esfregados na cara da sociedade. E, no entanto, como se tratava, né, de um momento daqueles, veio o orçamento de guerra e a gente conseguiu recurso para poder enfrentar a pandemia. E aí, algumas escolhas. Né? Enquanto a Fiocruz resolveu, por exemplo, ampliar, né, a capacidade física instalada do Instituto Nacional de Infectologia, vários lugares, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, se optou por fazer hospitais de campanha. Gente, aquilo foi um derrame de recursos de maneira absolutamente atabalhoada, enorme. Né? Então, quando foi necessário, a escassez de recurso ela foi superada por um pacto político. Né? E caberá a nós, a sociedade, a construção dessa repactuação. Né?
quando a gente pega esses ensaios ou essas receitas, né, prontas, a pergunta que a gente tem que fazer é exatamente essa, né? A sociedade precisa decidir que modelo ela quer, porque, e aí eu vou aqui permitir um adendo, né, pela minha formação, pela minha atuação profissional, eu sou especialista em regulação, concursado, né, trabalho numa agência reguladora. Hoje o que a gente tem, né, é que 60% do recurso, né, do investimento em saúde é para tratar de 25% da população. 40% é para tratar de 75% da população. 40% do recurso de saúde hoje é para o SUS, 60% é iniciativa privada, né? Até aquele desembolso do próprio bolso, né? Que a pessoa, além dos planos, das seguradoras, etc., tem até o gasto direto em saúde, né? Então, tem algumas equações que a gente precisa montar para a gente poder discutir com a sociedade que modelo a gente quer, né? O SUS, né, como afirma aí um desses arautos, né, do neoliberalismo, né? O SUS, ainda que nós estejamos hoje num outro contexto, né, o SUS foi, por exemplo, suficientemente feliz em impedir, né, que um governo do inominável extinguisse, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde. Todos os conselhos que não estavam amparados por lei foram extintos nessa onda ensandecida, né, do negativismo, do negacionismo que nós vivemos. Então, temos dilemas bastante estruturais para poder a gente pensar se esse processo é apenas uma opção de um governo, né, se é uma opção momentânea, ou se é uma regra que está sendo imposta top-down, né, para que vire receita, para que isso vire regra em todos os lugares. Eu vou parar por aqui para a gente tentar aproveitar ao máximo aí também o diálogo com a nossa assistência, né, e com os demais colegas. Mas, em princípio, em linhas gerais, eu queria trazer essas questões. E, para finalizando mesmo, eu também quero repetir, né, os arautos, né, do neoliberalismo construindo soluções para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, desconstrói o Sistema Único de Saúde para uma lógica, né, de cesta básica, de atenção de pobre para pobre, etc., e o filé vai para a iniciativa privada. Quando a gente trata de atenção primária, não quer dizer atenção primitiva. Acho que esse é um ensinamento que o Mário Testa nos traz e que fica essa reflexão, por enquanto, para a gente seguir o diálogo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, Silvana. Luiz, acho que a Silvane caiu, Bom, se ela caiu, eu posso seguir um pouco mais, né? E aí, para citar o que... voltou. Só para citar, então, o que a Alva nos trouxe, né? Aquilo que era uma batalha, né, da enfermagem brasileira, por exemplo, pelas 30 horas, por um piso, né, nacional, se a gente pensasse nisso em 2020, 2021, nossa, era né, os heróis, etc, etc. Passou 2 anos, passou a pandemia, né, já teve que abrir mão de uma coisa, aquelas 30 horas, para poder ter o piso, e hoje o que nós estamos vendo é uma pejotização. Eu tenho colegas enfermeiros, né, que foram sacrificadas, foram mandadas embora, e um acordo de se transformar em pessoa jurídica para poder conseguir continuar sobrevivendo. Isso tem sido uma maldade, uma perversidade desse sistema que não se submete a uma eleição, né, que é a manutenção do status quo por essas estruturas, né, de CNI, FEBRABAN, a mídia, né, e etc., muito bem representados no Congresso Nacional. Mas eu volto para a Silvani. Ai, gente, peço desculpa que eu tenho fechado a câmera às vezes, porque estou tendo um acesso de tosse,
Mas aqui choveu, tem uma pancada de água aqui, que a gente está precisando, não podemos nem reclamar, mas aí tivemos queda de energia também. Então, mas voltamos, aqui estamos nós firmes para poder dar sequência. Nós temos algumas questões, alguns comentários. Eu estou até vendo aqui se eu consigo, se eu não perdi nenhum nesse processo aqui de queda e retorno, mas eu acho que não. Acho que está tudo certinho. Eu estou colocando para vocês aqui no grupo de WhatsApp as questões, para vocês darem uma olhada, mas vou ler também e vou projetar aqui para vocês também. Vamos lá. E aí, minha gente, como a gente já tem bastante reflexão, pergunta, questão colocada aí para o diálogo da segunda rodada, estou encerrando as perguntas por hoje, dizendo a vocês que este é o segundo de uma série de diálogos sobre a questão do SUS, dessa questão da precarização do trabalho, essa questão do racismo na saúde. E o primeiro diálogo está à disposição de vocês aí no acervo do canal. Eu até compartilhei o link ainda agora há pouco aqui no chat. Vamos lá. Sônia Maciel, acho que ela traz mais uma reflexão, né? Trabalhadores da enfermagem com carga horária de 44 horas semanais, como fica a saúde mental desses trabalhadores, né? Ela traz muito assim, acho que mais como uma reflexão do que como uma pergunta, mas fica aí para vocês dialogarem com ela. O professor Carlos Teixeira trouxe algumas perguntas, algumas até relacionadas uma com a outra. Ele diz, pergunta 1, podemos aguardar por bloqueios ao forte e rápido avanço da terceirização na saúde pública, com intensa precarização do serviço público agora no governo do presidente Lula? Aí ele traz a pergunta 2, a Universidade Brasileira estuda o tema que está sendo tratado hoje em seus cursos de enfermagem, medicina, gestão pública, ou seja, traz essa reflexão, essa crítica sobre o SUS nos cursos das universidades, está presente, será? Pergunta 3, do professor Carlos Teixeira ainda. Qual a causa por não se ver denunciada as precariedades e erosões no sistema SUS sendo bandeira de partidos políticos, nem mesmo nos da esquerda? Deixa eu ver, ele traz mais uma pergunta aqui. A mesa acredita que se a nossa ministra Nízia Trindade tentar frear o avanço dessas questões que estão sendo denunciadas, dessas projeções, ela pode cair? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui a Sônia Maciel, ela traz mais uma reflexão também. No censo de 2022, se fez o censo de 2022, mas não se tem um censo por setores de trabalho, não se tem um censo com recorte racial de alunos de escolas municipais do Rio de Janeiro. Ela fala a partir do Rio de Janeiro. O Wilton, da Abrasco, está aí nos acompanhando, trouxe algumas reflexões, ele dizendo que as diversas formas de privatização do SUS são cânceres que insidiosamente se espalham pelo sistema e vão sufocando, drenando seus recursos e precarizando seus trabalhadores. E aí ele continua, Nízia é uma titã, lutando desesperadamente contra a hidra do setor privado, que controla o legislativo e tem também muitas cabeças dentro do próprio ministério. Nilza Souza pergunta, a portaria que descentralizou o HFB prevê que os servidores poderão permanecer caso desejem, e o GHC, eu confesso que não sei o que são essas siglas, mas vocês devem saber. O GHC diz que os contratos temporários, que modelo de governança está sendo aplicado? Sônia Maciel traz mais uma reflexão aqui. Triste ver e saber, mas sabemos que, em sua grande maioria, os partos por cesárea são incentivados para garantir um tempo mínimo para o setor privado, que o incentiva. Questão trazida aí também pelo Luiz Nolasco.
Deixa eu ver se vocês trouxeram mais alguma coisa a partir daí. O Evandro perguntando sobre o grupo de WhatsApp. Eu não sei se... Evandro, desculpa. É um grupo que está aqui, o pessoal que está nesse momento fazendo diálogo com vocês. É um grupo que a gente cria para eles dialogarem entre si e, de repente, trazerem... e aí eu joguei lá no grupo essas questões que vocês trouxeram aqui. Deixa eu ver, o professor Carlos Teixeira disse, é o grupo dela com os participantes. Isis Palma, parabéns a todos vocês da mesa, viva o SUS e viva a saúde pública. Acho que é isso, minha gente, eu devolvo para vocês um tempinho mais curto agora, mas que vocês podem dialogar com as reflexões e as questões que foram trazidas. Vamos na mesma ordem, começando com a Alva, por gentileza, querida. Seu microfone abrir. Está aberto agora. É difícil, né? É muito difícil. Tem umas questões aqui que nem se nós tivéssemos uma grande capacidade de ler cartas ou búzios, a gente conseguiria. Mas uma das nossas ansiedades ali na discussão da enfermagem negra no sistema de saúde é a padronização mínima desses contratos, né, de gestão que a Márcia citou aí, essa infinidade de possibilidades de contratação, mas que, estando a serviço de um Estado e de um serviço público, estando prestando um serviço público frente, né, ao Estado brasileiro, deveriam responder, né, juridicamente por essa padronização. Então, é inaceitável que cada um faça o que quiser fazer, né, dentro dessas organizações. Então, na verdade, eu queria colocar essa questão, porque ela é extremamente complicada para o nosso grupo de profissionais que são preteridos nos processos de contratação e de promoção de carreira. Então, na ausência de um concurso público que possibilita a construção de uma carreira dentro do sistema, seria de bom tom, né, que pelo menos isso a gestão pública federal conseguisse definir, estabelecer, fazer cumprir, né, que haja um padrão mínimo de contratação no país e que ele seja, obviamente, inclusivo. Eu acho que essa é nosso desejo, nosso maior sonho. Porque do jeito que o SUS está, só uma revolução mesmo, né, da sociedade brasileira para torná-lo público novamente, né, e equitativo, equânime, né, em atenção ao seu princípio. É isso. Porque são retrocessos que ocorrem muito rápido, num período curto de um governo, e a gente, quer dizer, são processos de luta de décadas e décadas. O retrocesso vem rapidamente, em alguns meses, de um governo que não tenha compromisso com essas questões, e a gente corre o risco de não recuperar. Exatamente. Mas de não recuperar, é um risco que a gente corre, embora a gente se mantenha nos processos de luta, né? Márcia, por favor. Bom, quando eu apresentei esse conjunto, né, de possibilidades, né, eu também procurei pontuar que os contextos também importam, né, e a direcionalidade política também importa, né, porque um modelo OS, que é vinculado mais ao Estado mínimo, ele favoreceu, na implementação desse modelo, a construção de grupos econômicos, né, assim, muito fortes, né, de muito interesse,
você chama para dentro do SUS, né, do sistema, né, grupos que são fortes economicamente, que têm incidência nas políticas, né, e estão aí esses 26 anos se implementando e se fortalecendo. Nós tivemos propostas, né, em um período, que eu digo assim, do governo Lula até o final do governo Dilma, né, algumas propostas, tanto a IBCE, a Fundação Estatal, foram propostas, né, num desenho, numa noção de Estado, né, ainda como solução. Então, foram propostas que permitiam a gestão do Estado, mas por dentro dessas instituições. Fechou. Opa, desculpa. Eu queria falar assim que, durante o governo Lula e Dilma, né, a direcionalidade era em torno de um Estado ainda como solução, né, um Estado que, na tentativa de se desenvolver. E os modelos desenhados nesse período, né, foram modelos mais permeáveis, quer dizer, mais por dentro da gestão do Estado, né, tão indireto assim, né, o Estado ainda presente dentro da gestão, que eu acho que é um pouco o que está colocado para o Hospital Federal de Bom Sucesso, o HC, eu não sei, mas assim, ainda né, por dentro, um modelo que permite uma ingerência maior do Estado, que eu acho que se coaduna com um desenho ainda do Estado, ainda com alguma força, né? Embora o contexto, né, geopolítico, enfim, né, tudo que o Luiz mesmo pontuou para a gente, né, no contexto de neoliberalismo, né, a atual crise do capitalismo, né, enfim, isso também entra, né, no contexto, né, e uma desconstrução, né, desses modelos, assim, em relação ao trabalho. Vocês lembram que o governo Bolsonaro, antes de assumir o governo, ele diz, ele dá uma declaração que ser patrão no Brasil é muito difícil, né, e que as regras ainda não atendiam, né, e aí a primeira medida que ele faz quando ele assume é acabar com o Ministério do Trabalho. Então, o aviso estava dado, né, as relações de trabalho, né, tanto que as empresas de plataforma da Uber, né, mesmo na questão da mobilidade urbana, entraram sem nenhuma regulação, e também as empresas de plataforma médicas, né, entraram também sem nenhuma regulação, né? Elas estão aí disputando. Então, nós vivemos hoje um contexto com muita disputa, porque o mercado, né, eu vi outro dia numa empresa que chama Distrito, né, uma empresa de IA para a área da saúde, e outras áreas, tantas soluções na área da saúde, ela mapeando assim, o mercado, né? O mercado, acho que é o 8º mercado de saúde do mundo, né? A nossa população, dado o envelhecimento, né? A gente vai ter em 2030 uma quantidade bem maior de pessoas com mais de 65 anos, enfim, colocando esses dados enquanto elemento de atração, né, do setor privado para o nosso mercado. Então, o nosso mercado ele passa a ter, no campo da saúde, interesse até externo, não é só o empresariado nacional, né? Ele passa a ser um campo de disputa até internacional, depois da pandemia, né? Depois, enfim. Então, a gente tem um contexto hoje, né, de um desejo da reconstrução, de alguns caminhos sendo abertos. Eu acho que pensar, né, eu acho hoje em desenhos de política, por exemplo, pensar hoje uma política antirracista no Ministério da Saúde passa, inclusive, por pensar o trabalho, né, qual é o trabalho, de que forma estão sendo incorporados os trabalhadores e, principalmente, o trabalho para as pessoas negras. Imagina, se a gente fez um concurso na Fiocruz, nós temos uma cota. A gente pode achar que a cota ainda é muito pouco, né? Mas temos uma cota. Mas como é que isso está se dando nesses modelos todos? Tem alguma preocupação? Você não faz uma política hoje antirracista sem prever a geração de emprego e renda, né? Assim, para mim, eu não consigo imaginar. Então, como é que está sendo a absorção? Qual é a preocupação? Como é que isso acontece, né? Nessas modalidades de vínculo? Eu acho que
pensar numa política antirracista dentro do Ministério da Saúde, inclusive, levantar essas situações, né? Enfrentá-las, pensar, né, estrategicamente como enfrentar, né, o racismo na incorporação do trabalho. A gente sabe que a força de trabalho na equipe de enfermagem é majoritariamente feminina e negra, né? E aí estão os menores salários ou a diminuição do salário. Eu já vi algumas pesquisas que mostram que a OS, em alguns municípios, né, ao passar dos anos, o que ela tem feito é diminuindo muito o salário da equipe de enfermagem, né? Então, eu acho que pensar em política a partir dessas informações, né? Nós precisamos e ter propostas, né? E é no campo da luta. Eu acho que os colegas que perguntaram, né, se a Anísia vai conseguir, né, se o presidente Lula vai conseguir fazer frente, né? Isso não temos resposta para isso, né? Não é uma situação, né, de reconstrução, mas para reconstruir, né, nesse quadro a gente precisa correr, a gente precisa se informar, né, a gente precisa propor, né, ser mais ativo nas propostas, né? Se é para uma política antirracista, ela tem que incluir, inclusive, trabalho. Eu acho que, principalmente, trabalho, talvez porque eu seja sociólogo, mas eu acho que se você não incluir uma política antirracista, a questão do trabalho, você não está fazendo retórica, né? Então, eu acho que a gente tem que né, enfim, que pensar, né, nessas questões. Agora, e aí, como a Alva falou, desde a regulação, não é negar, não queremos OS, mas a gente tem que partir para cima e falar, olha, não pode ser, então, não pode ser essa efetividade, né? Agora estão fazendo estudos sobre a eficiência das OS. Eu vou questionar, porque qual foi o critério em relação ao trabalho? Se não analisou de que forma que aqueles resultados foram alcançados, com que trabalhadores, de que forma, ganhando que salários, não é uma avaliação, né? Não é uma coisa que se preste, né? Em relação à eficiência. Então, eu acho que são medidas que a gente tem sim que propor, tem sim que cobrar, né? Agora, afastar o setor privado do jogo do SUS aí é uma luta, né? Uma luta muito maior, né? Que envolve algum tempo para a gente conseguir força para superar. Obrigada, Márcia. Apesar de dar um certo, mas vamos lá. Ô, Luiz, antes de passar, o Wilton trouxe mais uma pergunta aqui. Alguns falam que não falta recurso ao SUS, falta gestão. Qual a perspectiva de vocês sobre isso? Por favor, Luiz. Bom, eu queria dizer, primeiro, dialogar com algumas questões que o professor Carlos Teixeira colocou, né, que eu acho que são muito importantes, né? O papel da universidade nesse processo de formação, né, e qualificação de pessoal com a visão crítica, a visão de construção, a visão do papel do Estado, que não é esse do Estado mínimo, né, do quanto importa para a gente, né, questões como essa que Márcia coloca. Quer dizer, uma avaliação dessas, sem a perspectiva do trabalho, não é uma avaliação honesta, não é? E aí eu acho que é importante a universidade, a pesquisa, ter um papel fundamental, não só na formação, mas também na formulação, na construção de políticas. A grande sacada, né, na construção do SUS, da reforma sanitária brasileira, foi exatamente essa aproximação, né, do mundo do trabalho com os acadêmicos, com a academia, com o movimento social organizado, com os usuários, que é o que fez ali. E aí, professor Carlos, eu obviamente não teria a pretensão de esgotar as suas questões aqui de muita profundidade, né? Mas eu quero dialogar com a seguinte questão. Como eu vejo, né, assim, e eu não quero trazer frustração para cá, mas um choque de realidade para a gente se reanimar e continuar enfrentando. O governo Lula não prometeu o paraíso, mas eu acho que o Lula está tentando fechar a porta do inferno, né?
Isso serve para uma série de outras questões. Então, eu vejo, por exemplo, mas o não sei o quê, e está faltando isso, está faltando aquilo, etc. Mas, à medida que você dá um ganho mínimo que seja para a massa de trabalhadores que ganha salário mínimo, né, isso é fechar a porta do inferno. Né? Eu acho que a gente está um pouco tentando nessa direção. E o nosso papel, eu acho, de avaliação, é exatamente isso. Direção e velocidade. Porque velocidade na direção errada é um desastre. Então, a nossa reflexão é calibrar exatamente em que direção a gente quer e a gente precisa atuar. Escolhendo essa direção, aí a gente pactua, né, a necessidade de imprimir velocidade para isso. Eu sei que é uma resposta bastante ampla e reflexiva, mas é o que eu acho que as suas profundas reflexões trouxeram. O Hilton, né, trouxe duas questões aí que eu acho bem interessantes. A primeira dela em relação à ministra Anísia, né, que eu queria reforçar aqui. Uma pessoa de altíssima capacidade, de muita sensibilidade, que expressou nesse país de maneira muito firme e terna, né, a resistência ao negacionismo científico durante a pandemia, presidindo uma instituição daquele porte. Então, assim, às vezes a gente ouve aí no acaloramento dos debates, né, que alguém questionar o compromisso dessa pessoa, dessa pesquisadora, dessa mulher com o Sistema Único de Saúde. Isso é uma injustiça, isso é uma ingratidão. Né? E, obviamente, né, também bastante machismo, né, quando se aponta o dedo para uma pessoa dessa, com essa arrogância, com essas arrogâncias. A Anísia resistirá sem dúvida nenhuma. Né? E aí eu quero usar a mesma questão em relação ao que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, o Hospital Federal de Bom Sucesso, né, tipo HGB. Né? Pasmem vocês, o Rio de Janeiro tem tantas peculiaridades, né? Mas é uma se não a única unidade da federação, aonde o Ministério da Saúde é responsável direto por unidades assistenciais, né? Os chamados hospitais gerais. E aí é importante a gente entender isso. Não sei se vocês estão lembrados, mas em 2006, né, o município devolveu os hospitais federais que estavam municipalizados à União. Né? O prefeito César Maia fez isso. E aí, desde lá, né, teve até uma intervenção do Ministério da Saúde, etc. e tal. Desde lá, esse problema se avoluma. Agora, nada como nos últimos anos. Né? Haja vista as relações que a gente está vendo aí, né? Essa questão dos laboratórios de contaminação, os vínculos, né, dos responsáveis com o gestor municipal. Né? Assim, tem um conjunto de impurezas, de coisas ruins que povoam isso e que, às vezes, dificultam a gente entender que o que a ministra está tentando no Hospital Federal de Bom Sucesso e nos hospitais federais como um todo, né, é que eles cumpram o seu papel fundamental de atendimento à população. Eu não sei se as pessoas conhecem o Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu fiz internato no Hospital Geral de Bom Sucesso na década de 80. A importância dele, pela sua localização, né, é fundamental. Quer dizer, todo aquele eixo da vida do Brasil, Baixada, etc., deságua ali. O Hospital Geral de Bom Sucesso é muito importante. E o que está se vivenciando lá é a tentativa de transferir a gestão interna para uma fundação pública, 100% SUS, o Grupo Hospitalar Conceição. Né? Então, assim, eu vou ficar aqui na torcida, né, para que haja uma resposta rápida e imediata, mas principalmente que haja diálogo, né, por parte não só do Ministério, mas também por parte, né, dos sindicatos que estão mobilizados lá. O que eu acho que seria o pior dos mundos é não acontecer nada, porque, né, vocês devem ter acompanhado, a gente não resolve questões estruturais da noite para o dia. Mas a grande coragem da ministra Anísia está sendo intervir e tentar resolver. E eu espero que em muito pouco tempo, 45, 90 dias, aí, que são os prazos, a gente possa ter respostas na perspectiva do usuário, do cidadão. Né? E, obviamente, que o diálogo para isso é fundamental. A outra questão, que é uma questão que eu deixei por último, que eu acho que ela é muito interessante também, que o Hilton traz, né? É em relação à questão do recurso, né? Poxa, o pessoal diz que é pouco, que é muito, falta gestão, não falta gestão. Eu digo o seguinte, e de um lugar que eu ocupei, eu fui subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde.
não é pouco recurso, é muito recurso. É bastante recurso. É bastante, não. É muito recurso. Ele só não é suficiente. Como eu disse ainda há pouco. Não sei se vocês se lembram, né, que na Constituição de 88, a emenda Valdir Pires, né, ai, meu Deus, esqueço o nome, foi secretário de Saúde de São Paulo, né, um sanitarista também e tal. Eles propuseram, na época, que a saúde fosse financiada com 30% da arrecadação da Seguridade Social. Você sabe lá o que representa isso? Representaria isso hoje que o Ministério da Saúde teria um orçamento 4 vezes maior do que ele tem, sabe? Então, desde o início, né, que a onda neoliberal ela vem tolhindo esse financiamento. Então, a gente não pode confundir desvios, né, e incapacidade com abundância de recursos, né? As pessoas que desviam recursos, elas estão roubando o recurso do Sistema Único de Saúde. E aquelas pessoas que gastam mal por incompetência, né, elas também estão fazendo, elas não estão botando no bolso. Mas o resultado final para o cidadão é um desastre. Então, a luta pelo financiamento, ela persiste, ela insiste. Nós, durante aquele período, né, lutávamos, né, para que houvesse um entendimento na regulamentação da Emenda Constitucional 29, de que ações e serviços públicos de saúde é diferente, né? Porque, não sei se vocês se lembram, mas até restaurante popular era considerado, para o cálculo, né, de cumprimento dos mínimos em saúde, era considerado, não, porque a alimentação também é saúde. Não, mas, pera lá, quando você quebra a perna, você não vai no restaurante. Então, a grande discussão era conceitual. O que são ações e serviços públicos de saúde? E nós conseguimos levar isso adiante. Nós conseguimos estabelecer, e aí, pasmem vocês, mas das 27 unidades da federação, atualmente eu não tenho esses dados, mas cerca de 10 ou 12 cumpriam o mínimo constitucional à época. Por quê? Porque quando se tirou esses pendurucares, foi ver lá, porque não dá para você achar que asfalto vai melhorar a saúde e que outras questões que vão melhorar a saúde. Então, meu caro Hilton, eu acho o seguinte, que nós temos, sim, nós temos recursos, não é pouco, né? Se deu o salário das pessoas, né? E a quantidade de dinheiro que circula é uma enormidade. Mas ele não é suficiente para que a gente cumpra apenas aquilo que a Constituição Federal, ainda em vigência, garante. Saúde é um dever, é um direito de todos e dever do Estado, né? Essa, para mim, é também uma questão central e que eu espero ter mais oportunidade de debater. Me senti muito honrado com essas questões, com essas perguntas, né? Obviamente não tinha a pretensão de esgotá-las, mas muito feliz pelo nível das questões que foram colocadas aqui. Muito obrigado. Obrigada, Luiz, muito obrigada. Gente, é o seguinte, deixa eu agradecer a Alva aqui de antemão, porque ela não conseguiu retornar para a sala de transmissão, a internet dela realmente dava para perceber que estava com certa instabilidade, ela está agora acompanhando a gente aí no chat, viu? Mas, Alva, você deu seu recado direitinho, né? A internet só tentou te atrapalhar quando o recado já estava dado. Muito obrigada, querida, muito obrigada mesmo. Gente, é o seguinte, eu compartilhei algumas coisas com vocês aí. Uma delas é que esse é o segundo diálogo nosso aqui sobre essa questão do SUS, e eu compartilhei com vocês o link do que eu considero a primeira parte desse diálogo. Olha, ela conseguindo voltar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Conseguiu voltar com o aparelho telefônico. Que bom. Então, eu compartilhei com vocês aí o link para assistirem. Quem não assistiu a primeira parte, está aí à disposição de vocês. Outra coisa que eu compartilhei com vocês é um convite para que vocês acompanhem, fortaleçam o portal Áfricas. Por quê? A gente fica tentando se fortalecer mutuamente, porque no ambiente virtual também nós estamos em luta contra o racismo para garantir visibilidade de nossas pautas. Então, assim como o Áfricas divulga as atividades do canal, inclusive a nossa atividade de hoje está divulgada lá, eu peço a vocês a gentileza de fortalecer também o portal Áfricas, e a gente vai se fortalecendo mutuamente. Outra coisa, lembrando a vocês, foi inclusive o Wilton que me lembrou isso hoje, 27 de outubro, Dia Nacional de Mobilização para a Saúde da População Negra.
né? Dias de ampliar, fortalecer a reflexão, desenvolver ações e assim por diante. Então, estou compartilhando aí com vocês também essa data. Outra questão que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: a parceria do Pontão de Cultura Ancestralidade Africana no Brasil, com o Pensar Africanamente, com pontos de cultura de todo o Brasil, está lançando agora em novembro uma campanha. A campanha é Tradições de Matriz Africana contra o Racismo, para que vocês possam acompanhar, ver como participar. Vocês podem entrar no grupo de WhatsApp da campanha, é um grupo de WhatsApp da campanha. Para isso, eu pus um link para vocês aí da landing page do Pontão de Cultura, e lá você tem como cadastrar o seu e-mail para receber informações, e tem como também entrar no grupo de WhatsApp e acompanhar de perto. Tem aí no acervo do canal também 2 aulas sobre esse tema, povos tradicionais de matriz africana, Visgo para combater o racismo. Está aí à disposição para quem quiser assistir. E vai ter uma 3ª edição desse diálogo no dia 5 de novembro, tá? Então, só para manter vocês aí informados do que está vindo aí pela frente. Gente, eu estou muito grata por vocês estarem trazendo esse diálogo aqui no Pensar Africanamente. É um diálogo, a cada edição eu percebo quão fundamental ele é nesse momento. Eu vou pedir aos afronautas que estão aí acompanhando para divulgar o link, fica aí gravado no acervo, passa para as pessoas o quão fundamental é essa questão do SUS, essa questão da saúde da população negra, essa questão da precarização do trabalho, para que mais pessoas assistam e, de repente, a gente vai engrossando este caldo de maneira que a gente possa ter condições de intervir de maneira organizada e recuperar, pelo menos parcialmente, aquilo que a gente está perdendo. Muito obrigada, Alva, a estabilidade da internet dela. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Luiz. A Marinês, que não pode entrar aqui hoje. Saúde, minha irmã, que você se recupere logo, esteja bem. Cota Mulangi, que nesse momento está na Itália participando de uma agenda importante, mas também entrou aí e deixou seu recadinho. Vi que a professora Ieda Leal estava aí nos acompanhando também, muito obrigada. O Evandro dizendo, eu estou entrando agora mesmo, para mim está sendo muito importante. No mais, nos encaminhamos para encerrar com aquela nossa frase que a gente sempre traz, né, minha gente? Autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos, são tempos difíceis. Continuemos andando em bando, continuemos segurando nas mãos uns dos outros, umas das outras, para que não sucumbamos, para a gente não acabar sucumbindo diante de tamanha violência desse avanço, dessa questão de Estado mínimo, de teto de gastos, essa questão toda que está cada vez precarizando mais as nossas condições de vida. Então, é isso, continuemos juntos, juntas e juntas. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Fiquem aí nos acompanhando nas redes sociais para saber quando é que nós estamos voltando. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.